Hi, good morning girls and boys. Welcome to our class. And today we are gonna correct some exercise that you have already done. I hope you have already done. Eu espero que vocês já tenham feito as atividades solicitadas, que eram referentes às unidades 1, 2 e 3. Claro que eu não vou passar uma por uma, porque algumas delas vocês já têm muito conhecimento. Por exemplo, o exercício number 1. Complete the phrases. Vocês vão completar de acordo com o sentido. Então, play soccer, what else? Number 2. O que vocês colocaram no number 2? Join a club. Number 3. O que vocês colocaram ali no number 3? Watching the news. Né? Então, esse daí era o que estava correto de acordo com o sentido. Number 2, complete the sentence with at, in, on. Alguns alunos que estavam na aula antes, um pouquinho antes de nós termos esses problemas atuais, nós falamos bastante sobre isso. Então, quando que nós usamos principalmente o at? Na frente de horas. Quando que nós usamos in? Quando estamos falando, por exemplo, de um mês, in November. Mas se você vai colocar o dia do mês, aí não é mais in, vai ser on. Então, no number 1, vai ficar my birthday is on. Number 2, I don't like going to bed late. E aí, vocês colocaram o quê? That's right. Quem colocou in the evening, acertou. Dias da semana, number 3, então é on. Number 4 é uma exceção, né? Porque nós falamos in the morning, in the afternoon, in the evening, mas quando falamos à noite, at night. Ok? E o último que fala de uma estação do ano, summer, in summer. Qualquer estação do ano, in. Nós temos agora o número 3, que é o mais importante, simple present. De acordo com a aula que eu já passei para vocês, a videoaula de ontem, falava um pouquinho sobre o simple present. E o que você tem que lembrar no simple present? Vou dar um tempo para vocês me falarem aí. Vocês têm que lembrar, quando é recheat, tem que acrescentar o que no verbo, minha gente? Se você falou as, that's right. So, let's see. Number 1, my father. Mas aqui nós vamos fazer uma frase positiva ou negativa? Positiva. Então, o exercício 3, você vai fazer tudo positivo. Já no exercício 4, é para colocar o quê? Todas essas frases do 3 na forma negativa. Então, vamos fazer os dois de maneira concomitante, juntos. Então, number 1, my father watches. Lembrando que tem que acrescentar ES. E quando for a negativa, o que vai fazer? My father, embaixo no número 4, vai ficar como? My father doesn't watch. Não pode mudar o verbo, ok, gente? Só muda agora na afirmação do exercício 3. Number 2, cuidado, agora tem number 2, é my grandfather and I. My grandfather and I. Não muda nada o verbo, é só colocar go. E na negação, o que vai colocar antes do go? Don't. Muito bem. Number 3. Number 3 é Tony. Tony is a boy. Na sua mente você tem que lembrar que é he. Então, o que acrescenta ali no verbo? S. Então, Tony cleans. E number 4, como é que vai ficar lá na negação? No exercício 4, essa mesma frase do Tony. Tony doesn't clean. Tira o S. 4, my friends. Cuidado, hein, gente? My friends está no plural, então não pode considerar como he, she, it. São eles, they. Então, fica my friends play. Na negativa lá embaixo vai ficar my friends don't play. That's right. Vamos acompanhando aí, pessoal. School. School é o que, gente? É um objeto, mas no meu pensamento eu tenho que lembrar que school é he, she, it. Então tem que colocar S no verbo. School starts. E a negação vai ficar como? Doesn't start. Estão me acompanhando, né, gente? Vamos prosseguir. Então, o número 4 nós já fizemos. O número 5 tinha que dar as respostas. Na verdade, você tinha que fazer perguntas e dar respostas a isso. Vamos ver rapidamente como que vocês fizeram aí. No primeiro exercício, número 5, vamos acompanhando.
Do you go out with your friends on the weekend? No, I don't. Por que é no, I don't? Porque as possíveis respostas já estavam dentro do parênteses, ok? Depois nós tínhamos mais algumas. Does your daddy collect bottle tops? Yes, he does. Então eu vou mandar para vocês daqui a pouco um arquivo com as respostas dos demais, tá? Então esse daí era só para você ir fazendo isso, ó, perguntas e respostas, ok? Number 6, o que tinha que fazer? Circular o correto. Ali tem I watch usually? No. O correto seria I usually watch. Nós vimos também isso daí na aula de ontem, né? Que eu estava falando para vocês sobre rotina. Então lá na rotina falava qual era a posição do advérbio de frequência. É sempre antes do verbo. Ele só vai aparecer depois quando for o verbo to be, que é o caso do número 2, né? No número 2, nós temos... No número 2 não, no número 1, né? Estou considerando o 0 como um número 1, não é? Então, number 1, we hurriedly are ou é we are hurriedly? Muito bem, se você respondeu we are hurriedly, você está correto. Então, sempre que for to be, ele vai aparecer, o advérbio de frequência vem logo após ele, não antes dele, né? Vamos seguindo. Number 7. Number 7 é a mesma coisa, né? Nós temos que praticar. He write the sentence with the adverbs. Sometimes more than one answer is correct. Então, às vezes, mais do que um é possível na mesma frase. Por exemplo, I do the homework. Eu posso falar I sometimes do the homework ou sometimes I do the homework. Mas vamos dar preferência, pessoal, para todo mundo seguir a mesma linha, colocando sempre antes do verbo. Somente se for verbo to be, que virá depois, ok? Então, por exemplo, aí no número 1, como é que vai ficar? Julia rides her horse every Sunday, ok? Próxima. I never collect stamps. Tom is often on his own. Então, aí era bem simples, né, pessoal? Vamos continuar. Vamos ver se tem mais alguma coisa muito importante. Eu acho que o número 8, às vezes, que vocês podem achar um pouquinho mais complicado, porque tem que completar o diálogo. Então, complete the sentence, use the words. Vamos completando aí, então. Why do you play the piano? It helps me to relax. Number 1. How often do you play soccer after school? I play soccer three times a week. Muito bem. Então, esse aí eu acho que não tinha muita dificuldade, né? Nós tínhamos que usar as palavrinhas lá de cima para completar o sentido das frases. Number 2. Do your brothers study French at school? No, they don't. Não esqueçam brothers, então tem que ser do, ok? As demais, acho que tá tranquilo para vocês. A teacher vai passando, porque senão não dá tempo de ver tudo, né? Number 9, só tinha que completar ali, associando uma coluna a outra. Então, por exemplo, number 1, I love dancing and I always o quê? O que vocês colocariam ali? I always have fun. Porque não dá pra falar I always have problem, né? E nem I always having. Nós já aprendemos que só vai ter o ing depois de alguns verbos, né? Especiais. E esse daí, I always, não é nada de especial. I have a pizza. Let's have dinner. This homework is really difficult. I am having a problem. Estou tendo problemas. Não é isso? Number 10. Write sentences so they are true for you. Aqui sim é para vocês escreverem frases que são verdadeiras para vocês, usando os verbos like, hate, enjoy e can't stand, que é não suporto. Então lembrem-se, esses são os verbos especiais. E os verbos especiais, depois deles sempre vai ter o quê? ing. Então, exemplo, I like doing homework. Então, a próxima, invent games. Inventar jogos. Você gosta de inventar jogos, aprecia ou não suporta?
Então, se você colocou, por exemplo, I like, então I like inventing games, ok? Para todos esses verbos que estão aí dentro do parênteses, depois você vai acrescentar apenas ing, ok? Então, essa aí foi a nossa aula de correção da atividade 1. Agora eu vou fazer uma nova gravação, tá, pessoal? Da atividade da unidade 2. Fica aí e vai já para a próxima aula. Bye!